Sexta-feira da oitava da Páscoa, do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse: Moços, tem alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse: É o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastaram a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós encontramos uma ligeira ligação entre a missão dos discípulos, pescadores de homens, e a ressurreição de Cristo. Vejam, meus irmãos, quando nós não acreditamos que o Senhor ressuscitou, comprometemos não só a nossa fé, mas a fé dos outros também. Existe uma expressão muito interessante a ser estudada biblicamente nesse trecho que acabamos de escutar de João. Pedro diz: Eu vou pescar. Eu vou pescar significa eu vou voltar para a vida velha, eu vou fazer o que eu fazia antes. Olha, isso não tem uma consequência só para ele. Também os discípulos que tinham saído e para ter uma missão diferente, dizem logo imediatamente: Nós vamos contigo. Quando fazemos a experiência de ter a vida transformada pelo ressuscitado, ele nos encontra, ele supre as nossas necessidades. Tendes alguma coisa para comer? Não. A obediência, pescadores que eram aqueles homens, na experiência que tinham aqueles homens, obedeceram o filho do carpinteiro, jogaram as redes ao lado direito da barca. Que grande pesca fizeram! Com o Senhor, tudo é em abundância. Sem o Senhor, nós voltamos para a vida velha. Quando Pedro ouviu a identificação daquele discípulo, e essa expressão é importante também para nós, é o Senhor. Ou seja, aquele que está ressuscitado, erguido, é aquele que venceu a morte. Ninguém ousava mais perguntar quem ele era, porque sabiam. A experiência dos discípulos com Jesus no partir do pão, na grande multiplicação da Eucaristia, na missão que recebera, já identificava a graça do ressuscitado. Então, meus irmãos, o poder da ressurreição de Cristo está na obediência que nós devemos ter na nossa missão. Na família, como ordenado, como consagrado, como batizado. Que Cristo possa nos dar sempre a graça de encontrá-lo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.